Olá, estamos aqui com o nosso amigo geólogo Cláudio Amaral, presidente da Associação dos Profissionais da Geologia, não é isso? É o cara que também é um profissional que é professor, lá do Fundão, conselheiro do CREA. Então, ele tem muita coisa para nos ensinar, Marcão. Com certeza. Só que antes de você entrevistar, a gente começar o bate-papo brilhante com o Cláudio, eu quero dizer o seguinte, que os nossos patrocinadores são, para a gente seguir na ordem, é a Contec Engenharia, consultora em elevadores, é o Barata, tá ali tem mais. O IBEC. Agora tem a Braip. A Braip é onde estão as empresas de inspeção acreditadas para fazer vistoria, fiscalização, inspeção nos residências e residências, condomínios e comercial, faz a inspeção predial de gás. E tem também o Instituto, vai aparecer ali. O IBEC. O IBEC é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do Paulo Dias, nosso amigo Paulo Dias. Quem quiser fazer um curso sobre engenharia de custo, que é uma coisa muito boa, por favor, pega ali os endereços ali do IBEC, ou então entra na página do IBEC e mantém contato lá com o Paulo Dias. Paulo Dias vai atender. Agradecer, né? IBEC, a Braip e a Contec. A Braip é o amigo Jorge Omar, que é o presidente da Braip. E do IBEC é o Paulo Dias. Bom, Amaral. Sim. Cláudio Amaral. Diga, Cláudio. Não, Amaral, né? Porque tem muito Cláudio lá. Então vamos lá no Amaral, que é mais íntimo. É mais íntimo, já? Barata, Marcão. Nós estamos com a liberdade. Por que você optou lá atrás em exercer a profissão da geologia? Pois então, Barata, primeiro agradecer aí o convite teu e do Marcão de participar aqui desse papo de engenharia. Muito legal a iniciativa de vocês. Estou satisfeito de estar aqui representando a Associação Profissional dos Geólogos do Rio de Janeiro. Sou professor, na verdade, da UERJ. Mas tenho a minha vida acadêmica muito ligada ao UFRJ, ao Fundão, porque fui lá que fiz o curso de graduação e o mestrado. Legal. Então, tenho para aquela casa lá, como nós todos, né? Um respeito muito grande. Rapaz, minha ligação com a geologia é muito divertida, porque é completamente inusitada. Muito inusitada. Na verdade, a minha preparação toda como adolescente era para ser jogador de futebol. Meu pai acreditava nisso. E você não? Não, eu sempre fui um cara meio... Jogava bem, era um boleiro. Mas ciente de que não era esse potencial todo. Mas eu tinha muita facilidade para estudar e gostava muito da política, desde garoto. E por conta disso, às vezes faltava um treino ou outro, e ia fazer medicina. Estudei para fazer medicina. Você morava onde quando garoto? Morava no Engenho Novo, depois fui para onde mora Barata mora no Engenho de Dentro. Engenho de Dentro. Pois então, e estava na Tijuca, né, numa aplicação da UERJ, e lá tinha uma preparação muito forte, um colégio muito respeitado, ainda é hoje. E vou fazer medicina. Aí estudando, e apareceu um vestibular isolado de geologia na UERJ, 1979. O curso começou em 80. E eu, numa festa de família, encontrei um tio meu, famoso tio, Arino, professor lá na Rural, agrônomo, e ele gostava de tomar uma cervejinha. Então ele ficava um pouco assim, abalado, e eu comentei com ele. Ele perguntou, e aí, filho, vai fazer o quê? Você ficava nervoso. Nervoso. Aí eu falei, pô, tio, vou fazer medicina. Ele, bela profissão. Mas vou fazer um vestibular isolado de geologia. Isolado, que era fora do Sejam Rio, que era o sistema que congregava. Pô, rapaz, ele me deu um abraço. Me deu um abraço assim, eu fico até meio arrepiado. A minha mãe ficou olhando assim, né, irmã dele, e falou assim, o que houve? Eu falei, pô, o Tiarino me abraçou ali quando eu falei geologia. À época, fazia-se a inscrição no Maracanã. A gente subia a rampa e preenchia um folheto. A prova também era no Maracanã. Não, a prova era em diferentes locais. Eu, por exemplo, fiz o Sérgio Rio. Quando fiz 7-2 foi no Maracanã. Eu fiz na própria UERJ. Pois então, rapaz, eu troquei. Em vez de marcar medicina, eu troquei geologia. Ou seja, eu fiz geologia vestibular para o Sérgio Rio e fiz o vestibular isolado, que era intermediado. E passei e encontrei uma turma maravilhosa, de modo que sou muito grato a todos que me ajudam na faculdade de geologia lá no Fundão. Grandes amigos, são padrinhos do meu filho, mais novo, e sou muito feliz com essa opção que fiz, sou muito grato à geologia,
Sou muito grato à educação pública e gratuita, sempre estudei em universidade pública. Legal. E fui sair do Brasil também com apoio do governo brasileiro para fazer meu doutoramento. E voltei para ser professor da UERJ, mas trabalhei também como servidor público. Aposentei na GeoRio, né? Aposentei em 2022. Vou fazer aqui o... 22? Eu aposentei em 2022. A Geo, fazer que ele falou de GeoRio, tem um trabalho no Rio de Janeiro impressionante. Um dia eu vou tentar trazer o presidente da GeoRio aqui para um trabalho espetacular que a GeoRio faz. Mas a turma lá é muito conhece tudo sobre solo no Rio de Janeiro. Mas verdade. E tive a oportunidade também, num período de 6 anos, ficar no Serviço Geológico do Estado também, chamado DRM. De modo que a geologia, ela foi se estabelecendo na minha vida. O nosso Hertal lá. E o Hertal, grande amigo. E com isso, hoje eu posso dizer que, realmente, a geologia... Acho que o futebol não perdeu um grande jogador. Mas medicina também não perdeu. Mas eu ganhei uma grande profissão. Legal, mas hoje você também trabalha como professor de futebol, é isso? Sim, eu tenho um centro de treinamento de futebol lá na praia, né? Barra. Um lugar que eu moro há décadas, né? Então eu posso dizer que a segunda rede da Barra da Tijuca de futebol, que jogava o Zico, o Adílio, o Andrade, quando o Zico vinha de Udine, jogava na nossa rede. Naquele tempo o futebol era diferente, era 4 contra 4, era uma linha de passe, mas jogar com o Galo foi uma emoção também, né, na minha vida, apesar de não ser... E você joga até hoje e ensina até hoje. Sim, temos lá o centro de treinamento. Na geologia você está aposentado, mas está dando aula na UERJ. Não, como professor não vou aposentar, Marcão, porque dando aula, porque a carreira do magistério ela tem uma grande vantagem. Eles eram todos mais velhos que os meus filhos, aí passaram a ser mais novos, né? E agora eu estou esperando meus netos chegarem na idade deles. Mas de modo que a grande verdade do magistério, além de ser muito prazeroso, tem uma questão também: todo ano você envelhece um ano. Mas os alunos continuam da mesma idade. Então é uma receita de jovialidade. Claro que muda muito, às vezes fica difícil se adaptar ao teu discurso, mas é legal. Você agora é presidente da associação. Como é que é essa história? Como é que você faz essa trajetória na vida para poder entrar no sistema Confecreia e poder agregar junto com... Eu reputo como geólogo sendo uma das profissões mais organizadas, junto com os agrônomos, mais organizadas do Rio de Janeiro que eu conheço, organizadíssima. Os geólogos são organizados. Como é que você fez para depois vir ser presidente da associação e participar do sistema Confecreia? Ótima essa tua pergunta, Marcão, porque eu, como eu citei anteriormente, sempre fui ligado ao movimento estudantil. Mas na década de 80, início da década de 80, quem tem a minha idade, 62 para 63, deve lembrar disso, todo ano nós tivemos greve na UFRJ. Sim. Então eu me formei no meio do ano seguinte. Então eu fui para a Associação Profissional dos Geólogos, que na época tinha uma luta muito interessante, que era geólogo nos municípios, a produção de uma cartilha que destacava o que os geólogos poderiam... Não mudou muito até hoje. Não mudou. Mas a gente pode dizer que essa foi... Melhorou muito. Não, mais do que isso, essa foi uma conquista profissional, encaminhada pela Associação Profissional dos Geólogos, na medida em que essa cartilha ela foi levada a todas as prefeituras municipais, estou falando de 1983, 84. E eu me formei depois, já dentro da Comissão de Mercado de Trabalho da APG. E na Constituinte de 86, a Associação Profissional dos Geólogos do Rio de Janeiro teve uma participação expressiva, junto ao Severo Gomes, na época senador, que foi o relator na parte toda de mineração. De mineração. E os embates dentro da APG eram muito assim, interessantes sob o ponto de vista político e ideológico, e também sobre a questão profissional, de proteção da profissão. E você está certo, porque nós não somos muitos, nós somos 14 mil no Brasil. No nosso Congresso Nacional, a cada 2 anos, reúne-se 4 mil, ou seja, mais de 1/3 da categoria vai ao Congresso. Então isso já denota e demonstra que é uma categoria que é unida. Extremamente organizada. É verdade. Agora, nós temos muitas frentes, porque a engenharia foi se dividindo. Engenharia do petróleo, engenharia ambiental, engenharia de produção, né? Essa já existia, naturalmente. Mas a geologia é uma luta grande para a gente manter coeso. Né? Porque tem a geologia, o pessoal vai para petróleo, o pessoal vai para engenharia, como eu. E com isso, é natural que você vá criando entidades e associações que até profissionalmente representem a categoria perante seus empregadores. Vamos botar isso entre aspas, né? Porque às vezes é o Estado. E com isso, a atuação de uma entidade, ela fica um pouco restrita no campo sindical. Então hoje você tem que ter uma perspectiva de atuação sindical,
mas ao mesmo tempo de muita garantia da capacitação e dos direitos. Então essa função hoje de uma entidade sempre me mobilizou muito, né? Um partido político, ou mesmo uma associação mais técnica, hoje eu vejo que a APG hoje, eu como presidente, tenho ex-alunos na diretoria, isso é muito gratificante e atende um pouco a minha expectativa de fazer um sindicalismo que seja um sindicalismo não de resultados, mas nem um sindicalismo muito de renovação também. De renovação e que entenda um pouco. Por isso que a gente atua junto de outras entidades. Como é que é essa questão do... Vamos falar um pouco do sistema Confecre. Claro. Como é que o sistema Confecre trabalha com os geólogos? Porque igual trabalhou com os arquitetos, igual trabalhou com os técnicos, não incentivava os arquitetos saírem, os técnicos saíram. Tem peso dentro do sistema? Você falou o seguinte, é um apoio do sistema Confecre. Existe um apoio para a associação de vocês? Na verdade, financeira, né? Eu digo financeira. Não é só... eu estou falando até de tratativo. Como é que vocês são tratados dentro do sistema? Pois então, nós somos, como no nosso número mostra, bastante minoritário no sistema, mas somos aguerridos. Então, em quase todos os CREAs, você tem câmaras especializadas. Aqui no Rio, nós dividimos a câmara com os engenheiros de Minas, que no momento nem tem representação porque a entidade deles foi suspensa, não no CREA, foi suspensa por eles mesmos. Mas voltando à tua pergunta, o que é que acontece? A APG sempre teve assento no CREA. Tá. Sempre teve. Né? Então olha só que coincidência, em 1988, né, garoto, né, eu fui indicado pela entidade para ser conselheiro. Então eu fui conselheiro do CREA. 88. É uma das primeiras, porque eu entrei na GEORI em 88. E já como conselheiro do CREA. Então, à época, eu me lembro que o Jeton era numa sala ao lado, agora o Jeton é um salgadinho, né, um bolinho. Naquele tempo, era um sanduíche de queijo com uma limonada. Né? Então, o CREA também foi mudando muito ao longo do tempo. E hoje, o que eu posso falar para você é o seguinte, a nível nacional, nós nos sentimos bem representados no CONF. A questão dos CREAs estaduais é um pouco mais complicado, porque as representações são muito grandes. Né? Você tem as universidades, você tem as entidades de classe. 10 mil. Mas é uma relação de vai e volta. Você tem que ser, e Barata sabe disso, tem que ser assertivo nas suas inserções, e quando o processo chegar na Câmara de Geologia, a gente tem que ter uma perspectiva que às vezes falta ao sistema, e aí não vai nenhuma crítica totalmente ácida ao sistema, mas ter a perspectiva mais do profissional. Então, acho que o conselheiro, e a APG no caso, consegue fazer esse meio de campo. Reconhecer que há uma legislação e que tem que ter uma fiscalização muito atuante, mas quando envolve o profissional, há que se ter também um certo cuidado. Qual é a realidade do profissional? Que às vezes o sistema não conhece, como um todo. Então eu, por exemplo, como professor, eu continuo acompanhando todos os recém-formados. E como presidente da associação, minha prioridade é essa. Tem que capacitar, não paga um dinheiro bom pela anuidade do CREA, então tem que ver esse serviço retornando. Isso é importante. Não, tem que retornar. De que maneira essa visão do Amaral, porque não é só um trabalho de multiplicar, é um trabalho de manter esses alunos que viraram profissionais para que o mercado possa abraçar e você defender, não só perante a sociedade, mas o CREA tem que estar por trás disso tudo. Não há dúvida. Então, na questão do apoio que a gente tem feito na Câmara, e aí contando com apoio não. Os congressos, são quantos hoje lá na Câmara lá? Não, nós somos apenas três. Fortalece o Congresso Estadual, fortalece o Congresso Federal, o Congresso Nacional. É como eu te digo, a gente ainda tem uma expectativa muito grande para que o sistema se abra e reverta mais para as entidades como intermediário. Não pode acontecer da entidade ficar dependendo do sistema. Você sabe que o CREA deve ter hoje em caixa uns 150 milhões. Pois é, mas isso é intrínseco ao sistema. Né? O sistema ele foi criado para isso. Já os geólogos, respondendo a tua pergunta lá de trás, os geólogos já tentaram ter o seu conselho próprio. Mas eu não estou falando, eu estou falando assim para estabelecer uma discussão, uma conversa contigo. A partir de quem tem 100 e tantos milhões em caixa, é necessário que eles façam alguma política proativa, e principalmente para os
os profissionais da área de geologia, né? Não é só... Eu acho que tem que ter. Como é que ajuda o São pessoal? várias entidades pequenas hoje que não têm muita voz, na minha opinião, e acabam tendo que ficar pedindo. Hoje temos 2 ou 3 grandes dentro lá da plenária, e as pequenas, né, vocês lá são 3. É, o outro tem 1, o outro tem 2, o outro tem. Aí acaba não tendo força. Eu acho que a pergunta é mais forte pro Amaral. Tem que ter uma iniciativa financeira. Não, tem que ter. Quem tem 150 milhões e vive por causa da Associação dos Geólogos, por causa dos sindicatos de engenheiro, por causa do clube de engenharia, por causa disso, por causa daquilo. Tem que incentivar esse tipo de associação que seja cada vez mais forte, cada vez melhor. Isso não, quanto a isso não há dúvida, Marcão. Eu acho que está correto. Eu acho que o sistema ele tem que ficar aberto, não viver para si mesmo. Para não reproduzir o que nós vemos hoje na Câmara dos Deputados e no Senado. Você tem uma inteligência, uma nobreza que vive maravilhosamente para si mesmo e tudo mais. Mas para não entrar nesse campo, especificamente, eu acho que essa iniciativa, Barata, é muito dos conselheiros. Então, por exemplo, você está representando uma entidade. O CREA tem uma estrutura pesada. Quem é conselheiro tem que ter essa perspectiva que ele não é conselheiro do CREA. Ele é conselheiro no CREA. De uma entidade. De uma entidade. Porque senão ele começa a proceder e tomar iniciativas como um homem do sistema. Mas para isso já há burocracia do sistema. O sistema engole ele. O conselheiro tem que botar no seu plano de trabalho, e aí já diretamente, por exemplo, agora em abril, no início de abril, temos a Semana Acadêmica de Geologia da UERJ. Nós botamos no nosso plano de trabalho. Estou indo lá. Apenas a divulgação. Apenas a divulgação. Dinheiro não. Tá certo? Dia do Geólogo é uma atividade fundamental, é a nossa data mais importante. É onde a gente tenta politizar. Faz seminários, algum congresso nacional. Um dia que já é até famoso. Fazemos uma palestra esse ano, por exemplo, vai ser a nova legislação, que equiparou em direitos o geólogo aos engenheiros. Então, todo geólogo hoje, decisão lá do CONFIA, Lula promulgou, tá certo? O que é? O geólogo tem que ter o mesmo salário mínimo profissional que o engenheiro. E ele pode ter a carteira de engenheiro geólogo. É uma legislação, a meu ver, polêmica, fica parecendo que é só ganho, mas tem suas contrapartidas também. De qualquer forma, é direito. Então, esse dia... A luta foi bom. Sim, sob o ponto de vista do direito do trabalhador, não há a menor dúvida. Mas é preciso que as associações, os sindicatos, a nível nacional, continuem fazendo um trabalho de formação e principalmente de capacitação dos profissionais no sentido de proteger os seus direitos. Vejam vocês, nós temos vários colegas nossos trabalhando em prefeituras municipais que, pelo fato de não serem CLTistas, não recebem o salário mínimo profissional. Os engenheiros também. Nós temos vários colegas hoje empregados como analistas ambientais. Está sendo uma proliferação terrível de analistas ambientais, porque principalmente órgãos públicos querem terceirizar, não contratam. Botou analista ambiental que ele ganha R$3.500 por mês. E que tem a função daquela formação. Exatamente, mas é por isso que você não tem a perspectiva nem do Marcão, nem do Barata, do Amaral, que já estão nas fases da sua vida, que estão vendo isso como um momento crítico. Tem que ter a perspectiva de um garoto de 23 anos, que está há 5 anos numa família humilde, nunca fez uma compra de final de mês, ele fala assim, vou aceitar esse salário. Quem tem que brigar por mim? É a Associação dos Geólogos. É o Conselho Regional e o Conselho Federal. Agora, mas isso, essa é a luta. Você sabe que está mudando a 5.194, que é a lei dos engenheiros de uma maneira direta. Está mudando agora em Brasília. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Amaral, você tocou numa certa... sabe que eu faço uma defesa aqui, quase radical todo dia, o radicalismo não é bom, mas vai lá. Aí dizendo assim, que eu acho que falta representação nossa no Congresso Nacional. Veja bem o que vai acontecer agora com as 5.194 que estão trabalhando e tem que alterar. O
quem está discutindo a 5.194 certamente não são nem engenheiro, nem geólogo, nem geógrafo, nem engenheiro agrônomo. Quem está discutindo agora são os advogados que estão discutindo para nós a lei. A dificuldade... Você acha que falta representação nossa no Congresso, representação de geólogo, de geógrafo, de engenheiro no Congresso Nacional? Porque tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada da bola, todos eles defendendo os interesses de um determinado setor da sociedade. Você acha que vale a pena? Você acha que precisa ter? Não, eu acho, Marcão, que é o seguinte, isso se dá através de uma representação política e você tem que ter bagagem para isso. Então, se você tem os sindicatos fortes, né, como acontecia, você ia a um deputado e ele, através da sua assessoria, ele abria espaço, você chegar com conteúdo. Eu acho que não precisa ter uma bancada disso ou daquilo, até porque essas bancadas elas são mobilizadas fundamentalmente por causa do dinheiro. Né? O dinheiro, o agro tem sua bancada, a bala tem sua bancada, a igreja tem sua bancada, com um objetivo de reproduzir o seu poder e o seu dinheiro. Eu acho que o nosso campo de batalha é o conhecimento, é você conseguir convencer uma assessoria. Afinal, quantos são os assessores de cada deputado federal? São 513 deputados, no mínimo aí uns 8 assessores, porque eu vejo pela Câmara dos Vereadores, toda vez que vem um assunto, já é o Rio, ou vem um assunto, Secretaria de Meio Ambiente, aí você tem que ir lá falar com o vereador. Eu acho que essa representatividade, Marcão, que infelizmente a gente vem perdendo. E por quê? Porque há hoje um discurso muito elaborado e intenso contra a representação das categorias. A juventude hoje é o seguinte, tudo que você faz aqui no teu podcast junto com o Barata e com o Amaral faz na PG, a princípio, se não nos conheceram, é porque a gente tem algum interesse. E esse discurso vem sendo repetido de maneira massacrante. Você acha que isso, de alguma maneira ou de outra, desmoraliza o presidente disso, o presidente da associação, o presidente do sindicato, o presidente do clube, que aí, de alguma maneira, é presidente porque quer ser deputado, quer ser senador, quer ser governador? Exatamente. Aí tem uma desmoralização da entidade. Por isso que é muito importante, eu sempre falo isso, né? Claro que eu tive uma formação política, como eu falei com vocês, mas é muito importante você ter também nos sindicatos e nas associações, nas representações, pessoas que sejam respeitadas também pela sua produção e pela sua história. Não estou fazendo aqui não estou fazendo aqui nenhum juízo da minha produção, entendeu? Nenhuma falsa modéstia, né? Até porque o que eu faço bem mesmo é jogar bola, tá certo? Mas de maneira geral, para quebrar um pouco esse estigma que se estabeleceu na sociedade brasileira, em que você, estando em alguma atividade, você tem um interesse pecuniário. Se você está tendo uma iniciativa, você tem um interesse pecuniário, um interesse de poder. É interessante, né, esse ponto de vista. Isso é mais importante, a meu ver, do que nós termos uma representação. Agora, se você me perguntar assim, o que você está achando da assessoria dos nossos legisladores? Hoje eu vejo, aqui no Rio de Janeiro, no estado, o que eu vejo é o seguinte, você fica com tanto compromisso com os cabos eleitorais, aqueles deputados, aqueles candidatos que têm pouquíssimos votos, mas têm inserção nas suas comunidades, que você tem que contratar esse cara como um assessor. Esse cara, em geral, esse assessor ou assessora, ele tem uma formação, e aí não estou falando de burrice, estou falando de ignorância. Mas vamos ignorância. Que é diferente de burrice. Sem dúvida. Totalmente. Completamente diferente. Ignorante é o cara que tem desconhecimento. Ele não consegue fazer uma interlocução nisso que você falou. Ou pior, você faz um pedido a ele, leva 1 hora conversando com ele e ele vai e não sabe reproduzir aquilo que você diz. Exatamente. E tem a leitura, essa muito mais interiorizada, de que você tem um determinado interesse. Então te leva para um outro campo. Não é verdade? Tipo assim, essa associação, olha só, nós temos que renovar o Conselho Curador da GeoRio. A APG tem assento no Conselho Curador da GeoRio. Quando o Conselho Curador foi criado, Barata, eram 6 representantes da sociedade civil e 6 da própria GeoRio. Secretário de Obras, presidente da GeoRio, chefe de gabinete e 6. Ali estavam os arquitetos, Sindicato dos Engenheiros, APG e mais 3 entidades que fundamentalmente Clube de Engenharia. Era 6 a 6. Aí, lá, tô falando de César Maia, eu da casa ainda, eu sendo da casa.
Passou a ser 9 da casa, 6 do Conselho Curador. Então não é mais um órgão deliberativo. Nem paritário. Ele é informativo. Ele é informativo. Porque se for para voto... Vou para voto, é 9 a 6 toda hora. Não é verdade? E hoje você tem situações de representações de categorias em que você vai lá para ouvir. Então isso não é razoável. Esses conselhos têm que ser da luta com muita elegância. Você fala dos conselhos, só pra gente, o Conselho de Urbanismo, sim. Conselho da de Meio Ambiente, Conselho de Meio Ambiente. Sabe por quê? Porque senão fica Conselho da Luta, não é um conselho notável. É a mesma coisa no CREA. Não pode ser o conselho notável. Né? Você vai participar de uma plenária do CREA, né? O que você tem a expectativa? Que ali estejam... A nata da engenharia, Carioca não, Fluminense. Fluminense, né? Discutindo ações. E os assuntos, eles têm que ser pertinentes. Por exemplo, você tem uma plenária onde você discuta efetivamente o que vem representando a privatização da SEDAI. Com essa falta d'água agora aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Não, Amaral, isso não é geologia. Não, sim. Não. É sim. Água é geologia. E água é geologia, fundamentalmente. Pura. Né? Seja o que acontece em termos de captação no Guandu, que eu estive lá visitando, toda a questão da infraestrutura, e as empresas que estão se fixando lá e abrindo seus aquedutos, que estão enterrados no solo. E ao mesmo tempo, a estação do Lameirão, que é uma caverna... Então eu levo meus alunos lá, mas eu quero colocar a minha ideia sobre a privatização da SEDAI dentro do conhecimento. Cadê o controle dos poços tubulares? Que a contribuição é muito pouca para o abastecimento. Porém, havia na SEDAI um geólogo chamado Egmont, chamei inclusive ele para dar algumas aulas para mim. O Egmont tratava do cadastro de poços tubulares no Rio de Janeiro. Ele trabalhava na SEDAI. Por quê? Ele se aposentou, acabou o histórico. Entendeu? E os reservatórios nas serras? Eu tive lá, o pessoal da SEDAI, muito bom, Marcelo, lá da SEDAI, lá de Teresópolis. Tive lá na barragem do Triunfo, tive outras barragens da SEDAI distribuídas pelo estado do Rio de Janeiro. É engenharia. Então eu quero discutir a privatização. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar esse arquivo, essa estrutura que foi criada com muito suor. Muito suor. E aí é dado aí, a Zona Norte agora está sem água. Não. Essa eu não entendo isso. É uma discussão realmente que... Eu acho que essa questão da SEDAI, não pode voltar, que eu acho interessante. Uma coisa interessante é a questão da geologia, que eu falei para você, a escola, a geologia, a GeoRio, para mim, é uma das não surpresa, que não é o caso, mas uma das coisas mais grata presença que eu tive numa apresentação da GeoRio sobre a questão da geologia da cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Porque do estado é mais com DRM. O GeoRio fez. E tem um trabalho significante que a GeoRio fez. Eu não sei se você participou disso. A GeoRio, Barato, identifica quase todos os terrenos que estão com problema de risco. Sabe onde estão os problemas de risco? Não, mas ela sabe. Não, tem um estudo feito em cima disso, e o prefeito sabe disso, todo mundo sabe disso. E aí? Por que isso que eu queria perguntar, Amaral, como é que é, Amaral? Essas coisas só servem para quando tem uma desgraça, aí fala, já chama GeoRio, GeoRio, aí tem uma de caiu, morreu, Dinte, chama GeoRio, é isso, a GeoRio é o quê? Só serve para quando tem mapear as áreas, e aí? O que lógico que não depende só da gente, né? Não depende só da GeoRio. Por que não avança? Por que não chega para a sociedade que ali é uma área de risco? Bom, falar da GeoRio para mim sempre é complicado, né? Porque... Mas você tá aposentado. Você viveu lá. Não, é porque... Mas tem amigos lá ainda. Ex-companheira, ex-esposa, é sempre uma questão complicada, porque essa dialética que você coloca, Marco, ela sempre esteve presente na minha vida profissional. Afinal, eu cheguei na GeoRio com 25 anos. Garoto, saindo. Bem garoto. E tive momentos maravilhosos lá na GeoRio, aprendi muito, sou muito grato. Sem dúvida. Né? Trabalhei com aqueles geólogos que eu considero a nata, né? Vilmar Tenório de Barros, né? Próprio Efraim Arquema, que era ligada, não, sem dúvida, pessoas do mais fino trato e outros colegas que tive a oportunidade de dividir lá. E quando eu cheguei na GeoRio, Barata, o setor de geologia estava completamente, era o Vilmar.
Então o Vilmar ia ao campo, o engenheiro falava assim, eu tenho que fazer uma obra aqui e eu estou pensando em fazer uma cortina. Aí o Vilmar falava, não precisa. Se a gente fizer uma drenagem, botar uma muretinha chumbada aqui, a gente resolve esse problema. E o Vilmar foi angariano, com muito toda a moral. Um angariano, um respeito maravilhoso. Qualidade intelectual. Formou uma equipe pequena, éramos eu, ele e o Ricardo Dossi, que depois veio a ser diretor e tudo mais. Então eu posso falar para você o seguinte, que essa linha, Marcão, de identificação de setores de risco, de mapeamento dos terrenos mais problemáticos, teve início ali em 88, tá certo? Então vieram os trabalhos, eu saí do Brasil 2 vezes, como eu falei, voltava e mantive a minha ligação, né? O que aconteceu ali em 98, 99? Houve uma mudança de patamar, tá certo? Então a GeoRI começou a ter mais influência dentro da estrutura municipal, um reconhecimento maior de não apenas estudar o problema e fazer obras, não apenas isso, não ser uma secretaria de obras, mas ser sim uma fundação voltada para o entendimento e encaminhamento de todas as soluções dos problemas. E a solução do problema não tem jeito. Se você não chegar, né, lá em cima com muita força, não dá. O que eu avalio hoje politicamente, Marco, é que a gestão municipal, ela mudou muito. Ela normalmente ficava concentrada no executivo, havia o pleito dos vereadores. Hoje a gestão é compartilhada. A cidade está muito dividida, né? Você precisa de votos, você precisa de apoio. Então, o que eu vejo hoje é que muitas intervenções, elas não são definidas pelo risco. E nem pela GeoRI, é isso que você está falando? Não, veja. Ela tem lá uma lista de setores para serem entendidos que respeitam esse conhecimento. Aí está lá. Risco geológico. Alto, baixo, moderado. Número de pessoas afetadas, que já deveria estar no risco, mas tudo bem, abre uma coluna específica para isso. Existe uma terceira coluna, que é essa que eu não conheço, que eu não acompanho mais, que ela tem tanto peso quanto as outras. Então não adianta você apresentar uma... É a coluna política, não? É, coluna do interesse político. Como todo órgão. A gestão, ela ficou muito pouco técnica, e não só aqui no Rio de Janeiro. Estou falando de maneira generalizada. A gestão pública, ela hoje é comandada... Tem um viés político forte. Sim. Antigamente, pelo menos antigamente, aí, quando eu cheguei, um engenheiro, quando chegava numa obra, eu ia com os veteranos, né? O engenheiro, o peão virava, o encarregado então era até brincadeira. Era um respeito absurdo. Doutor. Isso aí. Doutor. E vai falar com conhecimento de causa. E aí, garoto, o que você acha? Não, eu acho isso. Tá bom, levei em conta o que você falou, chamava o encarregado, chamava o cara da empreiteira e... Então, nós perdemos muito dessa significância. Precisa ser uma coisa, mano. A GeoRI é criada a partir de um desastre que é de 66. 66, né? Você vê qual que é a história da GeoRI. Já tá indo para... Agora, é verdade que depois do problema da ciclovia, a situação da GeoRio ficou... Você acha que foi mal avaliada aquilo? Eu não tenho maiores detalhes. Eu sei que não foi razoável, correto, adequado, foi completamente inadequado. A maneira como eu acho que houve um desleixo ali, eu acho que... eu acho que é muito função do que a gente estava conversando. Quando você não está à frente de um processo que você define, decide, e o nosso prefeito, que está agora novamente, ele tem essa visão, assim como o prefeito lá de São Paulo e outros, né? Eu vejo a coisa daqui de cima, eu tenho a contribuição dos que estão aqui, mas eu vou também tocar e ter interesse, seja com rapidez e tudo mais. Muitas das obras da Copa, inclusive, respeitaram isso que eu estou falando. Muita rapidez, a visão política de cima, quando a questão técnica ficou em segundo plano. Por exemplo, no meu modo de ver, o BRT da Brasil. O BRT da Avenida Brasil, para mim, é um projeto que, eu não entendo nada de transporte. Mas, meu Deus do céu, quantos anos ficaram paradas as obras para tocar 14 novamente. Agora, né? O que me preocupa hoje na cidade, Marcão e Barata, é a distância desses engenheiros e geólogos da realidade da cidade.
Assim Você como... acha que os geólogos e os engenheiros não participam da vida pública? Por conta da violência... Cuidado para você não transferir, hein, Não. Amaral. Você transfere dizendo que a não participação dos engenheiros por causa da violência. Aí você está falando? Não. O que eu estou falando é o seguinte, é que para você trabalhar hoje nos morros do Rio de Janeiro, está muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, para você fazer um mapeamento e a definição exata de uma intervenção hoje dentro do morro, Marco... Interessante essa sua observação. Eu entrava nas favelas, há menos de 40 anos, 35 anos atrás, quase 40. 40. Nós subíamos às 7 da manhã. Pegávamos muita gente, escovando o dente, tomando seu café com pão com manteiga. Né? Vilmar fazia a gente subir às 7 da manhã. A gente ia... hora passava aperto, encontrava muita gente armada, passava... todo mundo já passou armado por isso. 40 anos atrás também já tinha. A questão é o seguinte, para você definir o risco, não adianta você ter uma visão do satélite, nem do helicóptero. Você tem que estar na área. Tem que meter o pezão lá. Assim como todo mundo sabe que... Sujar a roupa lá na lama. Não, mas essa visão lá do Amaral, isso já vem de tempo. Mas Amaral, aí é que tá. É isso que essa conversa tá excelente. Quando eu, técnico, determino um determinado intervenção, aquilo tinha uma avaliação técnica forte. Eu acho que isso aí você está querendo dizer. Quer dizer, quando o Amaral chegava e disse, tem que fazer uma intervenção nesse terreno aqui, aí tinha que fazer uma intervenção. Hoje eu acho que você acha que tem algumas vertentes que são avaliadas, direitos humanos e... Não estou nem falando, eu estou falando o seguinte, Marco, olha só, o nível de conhecimento que você perguntou especificamente da geologia, tá? Eu estou falando de geologia. Então eu estou dando aula de geologia e de engenharia, tá certo? Estou formando um geólogo. Aí ele vira para mim assim, professor, de que maneira a gente vê o estado do Rio de Janeiro? Não, vamos fazer o seguinte, para o Rio de Janeiro como todo, a visão que eu tenho global, em 1 para 25 mil, ou seja, 1 centímetro está representando 250 metros. 250 metros, 25 mil centímetros. Beleza. Para a cidade do Rio de Janeiro já não cabe mais, porque é uma área menor, eu tenho que ter mais conhecimento para participar dessa gestão. Então, o nível mínimo de conhecimento, de detalhamento para o meu trabalho é 1 para 10 mil. Ou seja, cada centímetro no meu mapa tem que representar 100 metros. É o mínimo. É o mínimo. E quantos pontos eu tenho que fazer por quilômetro quadrado? Eu tenho que fazer, no mínimo, 15 pontos. Conhecer bem 15 pontos para eu poder extrapolar essa informação. Beleza. Isso nós fizemos lá atrás, em 98. Passados 30 anos, não adianta. A escala mínima para você trabalhar hoje na situação do Rio de Janeiro, diante da ocupação desordenada ou ordenada, diante das várias modificações que foram feitas ao longo dos anos, você tem que trabalhar no mínimo, Barata, em 1 para 2 mil. Ou seja, muita o teu centímetro tem que representar 20 metros. Quase você tem que estar lá todo dia, toda hora. Exatamente. Porque senão você não agrega conhecimento. Você não pode dizer que onde o Barata está sentado tem maior risco do que onde o Marcão está sentado. Porque se for para dizer assim, a sala está em risco, isso a gente já sabe há muito tempo. Mas de uma maneira ou de outra, veja bem, Amaral, o Rio de Janeiro hoje não tem muito risco, quando chove, mas não está nem chovendo agora. Mas se cair um temporal, não chove. Porque nós impermeabilizamos tudo, impermeabilizando até o solo dos morros. Quase todos os morros são impermeabilizados. E aí, com certeza, aumenta o volume de água que cai dos morros, vem com mais velocidade. A nossa drenagem das ruas não são compatíveis com esse volume de água que cai, não diariamente, mas esse é um problema. Praticamente hoje, você não tem grande risco no Rio de Janeiro, de cair, de ter desabamentos de terrenos e tudo, mas você tem um outro risco de inundação. Aí é um outro problema. Eu diria até mais, tenho acompanhado muito, né? Você vê, as grandes chuvas de 2019, né? Aquelas que pegaram o Vidigal, pegaram também um pouco de Botafogo. Vidigal que acabou praticamente, né? O que está acontecendo hoje com essa impermeabilização que você citou? Com os telhados e com as ruas muito encaixadas, você deixa de ter, e as obras, muitas obras, você diminuiu muito o risco dos deslizamentos. Então, dois deslizamentos aí eu estou falando classicamente, deslizamento. Solo sobre rocha, queda de bloco, mas aumentou o risco de fluxos torrenciais, porque é uma divisão. Você pode ter as corridas de massa, que tem muita terra, muita lama, mas você pode ter o fluxo torrencial, que é mais de 70% de água.
que o pessoal chamaria de enxurrada, mas fluxo torrencial. O que acontece? As ruas hoje das favelas mais densas, Vidigal, Rocinha e outras, Alemão, né, e outras, você tem um grande perigo hoje ao longo das ruas. Por quê? Porque elas fazem a drenagem. Todos os telhados jogam ali, todas as drenagens superficiais jogam ali, tá certo? Então, pode ver, lá em Petrópolis em 2023, que eu tenho estudado bastante Petrópolis, né, continuo com um projeto de pesquisa intenso lá com os colegas da PUC, a situação mudou. O risco, ele diminuiu em relação a um determinado tipo de processo, mas em relação aos outros, continua. O de deslizamento diminuiu, mas os de fluxos torrenciais aumentou? Aumentou por quê? Antes você tinha lá no Grajaú, por exemplo, no Grajaú ali Andaraí, né, João Paulo II. Um bloco de... subindo ali pelo Andaraí mesmo. Você tinha um bloco de, no mínimo, 15 metros cúbicos, no mínimo, tá certo? Que ele estava apoiado em solo, estava sendo erodido, situações que você não tinha intervenção, estou falando de 85, ele deslizou, matou 9 pessoas. Esse tipo de processo hoje... Mas o Jacarepaguá ainda tem alguns assim. Muito mais difícil. Muito mais difícil, porque você teve intervenções, você mal ou bem tem um histórico ainda marcado, né, de intervenções que foram feitas, como você citou, a Grajaú Jacarepaguá. Só eu participei da Grajaú Jacarepaguá de 2 remoções. E volta. Por vários motivos que não cabe. O que eu digo é o seguinte, essas intervenções modificaram o tipo de processo, mas não concordo que o risco tenha diminuído. Entendi. Ele só deu uma modificada, ele mas potencializou. Agora, como os deslizamentos de maior porte sempre mataram mais gente, como aconteceu em Petrópolis em 22 e 23, aconteceu lá em Novo Friburgo também, acho isso que em 2011. Eu já estava no governo do estado dessa época. E posso dizer para vocês que a atuação no mega desastre, ela me mostrou muita coisa. Porque é muito mais difícil você encaminhar conhecimento, decisões para uma instância municipal não tão preparada do que no Rio de Janeiro. Mas assim, eu estava discutindo isso. Falei assim, terreno de baixada. Terreno de baixada, vamos combinar, é alagável. É área alagável. Se você constrói, bota gente para morar em área de baixada, é alagável. Isso é um problema. Isso é um problema. Mas tem as bombas do Guaçu. Por que as bombas do... Claro, porque, na minha opinião, pessoal, quando o Amaral fala pro superior hierárquico político, fala assim, ó, tem que fazer manutenção nas bombas. Aí o cara pergunta para ele assim, quanto custa a manutenção da bomba lá das bombas? Custa, vamos chutar aqui, 500 mil reais. Pô. Quantas tem lá? Tem 5, 2 milhões e meio? Mas só chove uma vez por ano, 2, 3, que dê, né? Não vou fazer isso não, pô. Vou aplicar os 2 milhões e meio em outra coisa. Aí nesse dia que ele falou isso, deu uma chuva torrencial fora da média, fora do pico, e aí as bombas não funcionaram. E nisso aí, Marcão, isso que você está falando, eu acho que vai voltando até pro cerne maior da nossa discussão aqui, né, Barata? Aí é que está a questão. Por exemplo, se você não tem um nível de informação mínimo na sociedade. Outro dia eu estive em Nova Iguaçu, Mesquita. Tem um projeto de extensão universitária lá para fazer com que os alunos aprendam mais essa realidade. Aí eu parei para comer um sanduíche de queijo lá e o senhor lá me atendeu, Maninho o nome dele. Foi até bacana conversa com ele. Quanto tempo você chegou aqui? Ele falou, não, estou aqui há 50 anos. Falei, cara, esse teu lugar aqui é o que mais inunda, né? Aí ele falou, sim, é o que mais inunda. Você falou isso para ele? Falei para ele. Aí ele falou assim, e o senhor tá vendo isso agora? Eu falei, sabe por quê? Porque a Dutra foi construída numa cota mais alta. E a drenagem, na verdade, era para correr para a Dutra. Então a drenagem foi invertida. Ela tá vindo do Morro de Nova Iguaçu, ela tinha que sair pela Dutra. Mas como a Dutra foi colocada numa cota mais alta, você na verdade tá morando na lagoa. Você virou um ralo. Aí ele falou assim, pô, perspectiva interessante. Veja, Marcão, eu morei 4 anos na Alemanha. Às 8 horas da noite entrava o jornal. Tá certo? O jornal tipo um jornal nacional da TV estatal lá, no canal 1. 8h15 entrava um programa de educação. Educação. Aí podia falar de um vulcão. Podia falar de um terremoto. E os jornais americanos da Califórnia publicavam, depois eu parei de acompanhar,
Todo domingo vinha uma matéria sobre terremoto. A expectativa do Big One, do maior terremoto de todos. Você é 10, que vai matar mais de 1 milhão de pessoas e todo mundo sabe que vai acontecer com isso. A expectativa, eu acho que era esse nível de informação, Barata, nós evoluímos no Brasil. Nós evoluímos. E aí, Marco, é que entra a questão de você ocupar esses espaços, como vocês fazem aqui, né? Ocupar esse espaço junto à assessoria dos deputados, né? Para coisas que sejam da percepção do risco. E, no entanto, hoje, a gente está tendo uma perda, e aí é perda de inteligência da sociedade como um todo sobre os problemas que lhes afetam. Estou falando da população em geral. Sim. Então você diz assim, pô, mas perceber aquela drenagem ali... Sim, qual a escola de segundo grau que sai com os alunos de Nova Iguaçu e Mesquita para mostrar esse tipo de situação? Acontece isso por conta disso aqui. Se tiver que brigar para acabar isso aqui, tem que conhecer aquilo ali. E nós do sistema, nós geólogos, nós geógrafos, nós meteorologistas, nós estamos perdendo esse espaço. Então, Você passa espaço técnico, espaço de valorização política, de valorização do conhecimento. Valorização do conhecimento. E a gente está sofrendo muito, e Barata vem acompanhando isso lá no CREA. Rapaz, é cada curso que os caras criam, cobrando R$140 por mês, à distância, para te dar um título. Certificado que o cara quer. Sabe o que você está me falando? Assim, Amaral, acho que você é nota 10, pelo que a gente está falando aqui. Nota 1000. Não, porque você traz uma discussão que a gente quer ter. Porque senão nós temos horário, então a gente precisa explorar você mais com essa discussão. Fica à vontade. Eu queria que você abordasse assim, quando chovia, a Praça da Bandeira alagava. Sim. Alagava. Sim. Tinha um problema na bacia do Maracanã. Aí, eu assisti várias vezes aquele pessoal da Rio Águas, mostrando qual seria a solução. E aí, a solução foi porque tinha uma Copa do Mundo e tinha uma Olimpíada. E aí eles ficaram imaginando se desse um grande temporal no dia de uma Olimpíada, e aí para o Rio de Janeiro, porque o que você acha dessa observação política que foi feita na época e essa avaliação da geologia também, junto com o pessoal da geotécnica, claro. Inclusive na época, né, era Carlos Dias ainda, começamos essa discussão, participei lá com o pessoal, depois o Argos também, então, até por estar no mesmo prédio... Estou lembrando aqui, né? A ligação sempre foi boa também com o pessoal do projeto. Os geólogos sempre tiveram esse trâmite mais facilitado, né? Porque o nível de informação, especificamente em relação a esse sistema de drenagem urbana, você tem que aproveitar as oportunidades, sem dúvida. E a criação dos piscinões, né? Na Praça da Bandeira, na Praça Niterói, na Praça Vaiagem, solução boa. O que eu acho que falta, né? Prefeitura, assim como o Estado, deveria ocupar a rede, em vez de ficar esperando aquela comunicação de 5 minutos. Não. Informar como está a limpeza dos piscinões. Porque o que vai se acumulando nos piscinões? Garrafa PET. Então tem que fazer limpeza. E lixo. Né? Então você vai diminuindo a capacidade. Tanto que o do Pacaembu deu problema. Então a drenagem urbana... São Paulo. A drenagem urbana de São Paulo... que eu optou pelos piscinões, que a priori eu não tenho nada contra, tá certo? Acho que há outras medidas, por exemplo, o túnel extravasor do Joana, que tira um aporte bom da galera do Andaraí, maravilhoso, joga lá na Baía de Guanabara. Porque também fizeram na Praça da Bandeira, também deslocaram um rio lá, que eu esqueci. Acho que foi o Trapicheiro. De qualquer maneira, eu fui tijucando durante um período. Foi sair na São Cristóvão, botaram para sair na São Cristóvão. Então, acho assim, que tem muitas ideias boas. Né? Colegas engenheiros, geólogos, da prefeitura estão hipercapacitados para dar respostas a isso. Tem que ter projeto. Esse projeto, no entanto, no fluxograma, ele não pode, eu insisto nesse ponto, ele não pode perder para com outros critérios. E para você manter a qualidade desses projetos, Barata, o profissional engenheiro, o profissional geólogo tem que estar no campo todo dia.
trabalhar numa cidade exige escala de detalhe. De detalhe. Que você disse agora que Exatamente. é sempre 200 metros. Exatamente. Então, você tem que estar batendo nessa tecla o tempo todo, porque senão o cara te apresenta um mapa colorido naquela tela ali, você diz, ó, que maravilha, combinei X com Y, com Z, com D, e deu isso aqui. Aí você, sim, mas isso está adequado para a gestão de risco que se impõe? Não. Cartograficamente não está. A cartografia ensina, a engenharia cartográfica ensina Me isso. daquela história de se você combinou com os russos, né? Exatamente. Você botou um mapa bonito, mas na prática... E é isso que a gente está perdendo tempo também. E não apenas aqui no Rio de Janeiro. O que eu tenho percebido é o seguinte, nós não estamos mais gerando instrumentos que acompanhem a velocidade das modificações. Vai ser rápido. As pessoas, cidades como Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, você acha que estão com um problema de risco grande ainda, Não, né? Sem querer a gente fazer nenhuma... Não estou fazendo nenhuma apologia do desastre. Não. Nem querer ser o arauto do apocalipse. Marcão, Petrópolis reúne todos os atributos necessários e suficientes para o desastre. Única região de Petrópolis que, por conta das suas interferências, túneis, drenagem urbana, foi em volta do Palácio de Cristal. É o único lugar que é realmente razoável. Porque você veja, se você sobe por Piabetá, pela estrada antiga de ferro, você vê uma situação que é única, que é o seguinte, a chuva entra pela Bahia, de sudoeste. Quando chega no alto da serra, a maior parte dos cursos descem para a Baía de Guanabara. Beleza. Só que o que cai na vertente de lá já vai. E é onde estão. E vem de uma cota muito maior do que a cidade. Exatamente. Então, não há. Então, se tem uma cidade que pode ser traduzida, cidade de alto risco no Brasil, Petrópolis. Petrópolis com a chuva acima de 40 milímetros horário, num acumulado de 60, teve 5 mortes. É duro falar isso. É duro, muito duro. Uma morte não tem preço. É um absurdo, é uma tristeza, é um desatino. No entanto, a situação de Petrópolis é essa. A de Friburgo, menos. E também você só para descer. Né? Mas mais do que isso, a geologia de Petrópolis é bem mais negativa, entre aspas, em função do grau de fraturamento dos maciços rochosos, em função da pouca espessura de solo cobrindo a rocha, ou seja, a água entra no solo, mas não entra na rocha, logo você tem deslizamentos lá em cima, na parte alta, você tem processos erosivos muito significativos. Ocupações. Petrópolis é, infelizmente, a cereja do bolo do desastre. Seguida de Teresópolis. O filme de Petrópolis é o desastre. Então, para você gerir uma situação dessa, você tem que ter muito esforço. Você está estudando Petrópolis? Sim. Petrópolis, eu joguei no Serrano Futebol Clube, então tenho muito orgulho de ter defendido aquelas cores azuis e brancas lá do nosso clube, né? Que está lutando aí para voltar para... E na oportunidade já, né? 88, estive em Petrópolis, foi uma passagem depois de 2001, e continuo. E os projetos de pesquisa estão concentrados lá e merecem ser concentrado lá. Historicamente, a diferença entre Petrópolis e as demais cidades é absurda. E Petrópolis tem área de baixada pra caramba, né? Tem área baixada, solução não tem. Não, veja. Solução tem. Não, eu quero ver. Não, Barata, olha só, a situação de risco é uma só. Não há nenhuma medida que você encaminhe 100%. Em curtíssimo prazo, 100%. Não há. A gestão de risco ela tem que ser contínua, com 4 frentes: conhecimento, capacidade de intervenção e transferência de informação. Se você não trabalhar essas 3 frentes ao mesmo tempo, não adianta. Se você disser para as comunidades, que você vai resolver o problema, você já começou errado, que não é verdade. Você tem que ter conhecimento na escala, mais uma vez, apropriada. Você tem que ter capacidade de intervenção larga e decisão. E você tem que ter transferência de informação. Não é populismo, não é clientelismo. Você tem que ter transferência de informação e não é tratar que nem criança, não. Você não tem um programa hoje de educação sob risco nas escolas públicas estaduais de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Não tem. Eu me apresentava como voluntário, na época do DRM, dei muita palestra em escola lá em cima.
Muita. E não adianta. Nós não temos. Não. E se tem uma coisa na geologia, desculpa, Marcão, que eu me ressinto, é de que não haja nas escolas públicas hoje do Rio de Janeiro, já numa idade mais tenra, de 9, 10 anos, que a garotada já começa a adolescente, tá ouvindo um montão de coisa. Então, olha só. Eu dei uma aula uma vez, porque o meu cunhado era professor da escola pública ali na Praça Xavier de Brito, lá na Tijuca. E o morro que eu mais conheço do Rio de Janeiro é o Morro da Formiga, disparado. Né? Desfilei muitas vezes pela Império da Tijuca, minha escola, adoro. Borel, Casablanca, conheço tudo aí. Conheço bem. E a hora da Formiga tem problema de risco pra caramba, dá um monte. Primeira coisa que eu fiz, pedi a ele, Leonardo, dá uma aula lá pra garotada. No começo da aula, óbvio, ninguém tinha. Pô, esse cara aí, geólogo, pra falar quê? que... Aí, a carta de risco que eu apresentei lá, até usei essa ideia de uma colega da GeoRio, geógrafa, que era professora de escola pública, ela fez uma tese de doutorado muito interessante usando o nosso conhecimento do Morro do Ituiuti. Em vez dela, ela apresentou o mapa para os alunos, o nosso conhecimento. E os alunos... não é Formiga que você está falando. Não, do Tuiuti. Eu usei o exemplo dela do Formiga. Ela mostrou o mapa de risco do Tuiuti à época. Os alunos olharam e falaram assim, nós não estamos entendendo. Tá, de que maneira vocês representariam esse mapa? Ganhou até prêmio. Os alunos, em vez de mostrar como a gente olha, né, o mapa de cima, eles viraram as casas. Então, no setor de risco, vermelho, alto risco, estava lá, Casa Verde, da Dona Joana. Casa Branca, da Dona Maria. Ou seja, isso é transferência de informação. Virar para uma garotada e falar assim, olha, essa situação de risco aqui no morro que você mora, de que maneira você vê esse mapa? Eu não estou entendendo nada. Como é que é? Vamos andar lá, vamos ver. Dona Joana, Dona Maria, São Manuel. E sabe o que aconteceu? Mais maravilhoso ainda, não foi reproduzido? O supermercado próximo imprimiu os mapas nos sacos de compra. Interessante. Então a pessoa levava. Aí você diz assim, e há outras ideias no Brasil maravilhosas. Você, se deixar, nós vamos longe, né? Umas 5 horas conversando. Não, é excelente. Excelente. Deixa eu falar, Amaral, uma coisa que me preocupa, e eu vou dar uma mudada aqui, 2 coisas que me preocupam, queria que você abordasse. Uma, é se a escola de engenharia de geologia está conseguindo graduar profissionais. E esses profissionais, tendo em vista os problemas que quase todo professor vem aqui e diz, tendo em vista a questão do fundamental e do médio, a qualidade dos alunos não são de boa qualidade. Daí o professor que está dando aula tem um certo desestímulo. Isso é uma coisa que eu queria que você abordasse na universidade. Se é isso mesmo, se a gente tem que mudar essas características. E aí eu quero usar o Ceará como exemplo. Que lá no Ceará, não sei se é verdade, mas diz que o analfabetismo lá é 10% no Ceará, por causa de uma política de Estado, de educação, que foi feita durante anos. E a segunda coisa é sobre cursos EAD. Eu nunca vi curso de geologia EAD, mas eu queria que você abordasse como é que você vê esses cursos à distância de EAD. Se geologia tem algum, eu nunca vi, mas tem vários aí, até de engenharia, de mecânica, de elétrica, civil e não sei mais o que. Para a gente poder... Em primeiro lugar, que se reconhecer, né, que a gestão do Camilo Santana lá no Ceará modificou muito a estrutura educacional e vamos torcer para que esse seja um projeto que continue apresentando resultados positivos, acredito muito, acho que... Mas ele não consegue fazer a nível do Brasil. Brasil é realmente... Como diria Tom Jobim, não é para iniciante, né? Não é mesmo. Mas de qualquer maneira, te respondendo, o que eu vejo como professor universitário há tanto tempo, eu vejo assim, de fato, houve uma perda grande na dedicação e na atenção dos jovens. Mas não apenas dele, dos professores também, aí eu faço uma meia-culpa. Havia por parte dos professores, por conta do reconhecimento que a sociedade lhes prestava, por isso que eu perguntei se o Barata era ligado diretamente ao falecido professor Emanuel Barata, Fernando, né, Barata, que, deu aula. Você via uma satisfação, uma realização de você ser reconhecido como professor. Então isso se perdeu, o professor virou um assalariado. E como todo assalariado, ele tem uma perspectiva do ganho imediato. Ganho X, né? Eu não vou nem entrar no mérito do Vampeta, né?
Essa é a máxima. Finge que me paga, que eu finge que joga. Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, houve uma perda de massa que, acompanhada com uma diminuição grande, muito significativa, da capacidade cognitiva, ou seja, e de atenção, por conta de todas essas mídias que a gente tem hoje. Então, eu me senti estimulado há um tempo atrás de aposentar também no magistério. Falei, tô ficando hoje, todos os alunos são mais novos que meus filhos, então isso já me desgasta muito. Você estava tendo muito desgaste para dar muito aula, desgaste. isso? E a pandemia foi muito definitivo, mas não vamos nem entrar nesse mérito da pandemia. Então, o que eu percebo é o seguinte, você tem cada vez mais que mostrar que o ensino ele tem um espaço e um tempo formal. Então, o aluno ele tem que ganhar duas coisas que vem se perdendo. Ele tem que ganhar método, ou seja, como estudar, como se posicionar, como procurar, e referência. Ele tem que ver no professor dele uma referência. Um exemplo. Esse camarada, ele foi lá no papo de engenharia e defendeu uma posição de maneira clara. Esse camarada vai num congresso nacional de geologia e é respeitado pelos seus pares. Esse cara chega na sala de aula e não fica de conversinha. Ele apresenta o conteúdo dele, mas está sempre mandando uma real, como a garotada fala. Reto, como eles falam também. Direto. O professor tá na vibe. O professor tá on e tá na vibe. Então, ele tem que entender que o compromisso dele com o ensino e fazer com que o estudante observe que aquilo ali merece muito respeito. Essa energia a gente está perdendo. Por quê? Porque hoje a estética, o consumo e o individualismo têm uma nota muito maior do que o conhecimento. Há todo um discurso hoje contra o conhecimento. E eu te falo isso porque na minha rede de futevôlei eu ouço muitas vezes. Quando eu, sem querer ser dono da cocada, eu falo, você não pode se colocar assim, esse é um assunto que precisaria de um pouco mais... Acaba com a superficialidade. Eu sei que você é um garoto mais novo, mas toma cuidado, coisa e tal. Então, nós precisamos... E não é com conservadorismo, Barata, não é com ordem, com palmatória. Nós precisamos ter isso de atitude. E os jovens, de maneira geral, gostam da referência, o método, e deixar, Marcão, que o conteúdo seja cumprido e está na nossa legislação. Por demais atividades. Você tem atividades de extensão universitária, muito mais facilmente reconhecidas hoje do que eram. Esse meu projeto lá em Mesquita, muito mais reconhecido do que era. Os alunos procuram. Você tem que ter, aí o pessoal diz, mas eu estou gastando muito dinheiro com a formação dos alunos. Sim, se não gastarmos dinheiro com a formação dos alunos, teremos profissionais pessimamente qualificados e a sociedade vai ficar à mercê dessa baixa qualidade. E vai ser um ciclo tão vicioso que você não vai conseguir sair mais. Não, tem que ser agora. Não, como eu falei com o Barata em relação ao risco, esse é um processo contínuo em que as pessoas têm que ocupar espaço. Então, na educação, especificamente, na educação superior, que é o que eu conheço, apesar da minha esposa ser professora de primeiro e segundo grau, o que eu entendo é o seguinte, os professores têm que assumir mais a responsabilidade, apoiados pelas associações, pelos sindicatos, pelo sistema CREA-CONFEA, não é verdade? Porque não vai vir da sociedade aquele reconhecimento que a minha mãe professora teve na década de 60. Eu andava com a minha mãe, professora. Hoje eu faço questão de falar com ex-professor na rua, sempre fiz, mas faço mais questão. Não, esse é um camarada que forma logo a responsabilidade. E nós precisamos. Então eu queria faço te muito dizer agora, assim, de uma maneira que era um professor educador, né? De uma maneira ou de outra, você não está frustrado com a situação. Não, você acha que há possibilidade. Então, fala um pouco desse EAD. Você acha que o EAD é a saída, Camilo? Não, na verdade é a não saída. É retrocesso. Na verdade é um tremendo retrocesso, é uma furada. O EAD isso rapaziada é a entende. furada, porque referência e método em EAD você não vai pegar nunca. O que você vai pegar o que você vai participar é de um sistema cartorial que vai ganhar dinheiro em cima de você
para lucro de muitos Em ou cima de poucos. você, do aluno. Do né? aluno, do aluno. mas também do professor. E às vezes ele nem é professor, né? Mas, e às vezes nem é professor que tá ou lá. seja, é um sistema voltado para uma sociedade que não é a nossa. Que está precisando de Tudo bem, qualificar. se fosse na Coreia do Sul, que eu De acompanhei um pouco repente, a revolução tecnológica e educacional deles. É diferente. Mas outros problemas são tão severos quanto. Mas eu sou completamente contra. Completamente contra. Que bom, Marcão. Que bom. Sim. E acho que a gente defende a categoria muito quando a gente fala isso. Porque sem a figura do professor, sem o contato. E eu fico muito feliz, Marcão. Estou vindo aqui num dia anterior. Eu sou presidente de bloco carnavalesco também. né? E amanhã sai o bloco dos geólogos. Me permita, Baraté. Amanhã? O bloco Aonde? Rolado. Rolado? Onde é? O bloco rolado. O bloco rolado está completando 15 anos. Ele foi criado em 2011, Barata, como uma reação ao baixo astral que se abateu com o mega desastre da Serra. Eu estava atuando lá em Friburgo e Teresópolis, fundamentalmente Petrópolis. O bloco também. é lá de Petrópolis? Não. O que aconteceu? O aluno, que é grande colega meu hoje, inclusive da diretoria da APG, estava lá, ele aluno ainda da graduação, criamos o bloco rolado, em alusão normalmente ao processo de deslizamento do bloco descendo a encosta. Criamos o bloco 2011, ele saiu na marra no primeiro ano, me lembro, foi uma coisa assim, saiu de dentro da UERJ, teve autorização, não teve autorização, pegamos a 28 de setembro e fizemos um carnaval danado e veio. E o bloco foi crescendo. Amanhã, é claro que ele teve o hiato, sai né? da UERJ. Não, na verdade nós não temos mais, nós levamos para Praça Niterói, onde tem o piscinão. Piscinão. Né? Praça Niterói, para quem não sabe, é perto do Maracanã ali. Sim, na verdade, Praça Niterói é na Avenida Maracanã. Junção. É na Dona Zumira, mas na verdade é a junção da Maxwell com a Teodoro da Silva. Tem uma pracinha do lado do Rio Joana. Ali, às 18 horas, tem a concentração do bloco, né? Eu já venho de uma experiência anterior de outros blocos carnavalescos, que eu sempre participei. E amanhã faremos uma grande festa. O bloco dos geólogos. Amanhã, o seu desfile de 2025. Você vê como é que geólogo é organizado pra caramba, né? Não, interessante a gente, com essa isso. do bloco pode até finalizar essa primeira etapa. Que, claro que a Amaral vai vir aqui para falar mais. Que já tem mais uma parte que não falamos ainda, né? Acho que tocamos. A ideia é depois de marcar uma outra data só para falar só gestão de risco. O que a gente pode trabalhar, o que a gente pode promover. Acho que ele disse que falta informação. Não, então, é trabalhar nesse sentido, mais focado na gestão de risco, se possível até do Estado, né? Se a gente pode trazer. Apesar de não estar na lida todo dia no órgão público, os meus projetos de pesquisa com os colegas da PUC são projetos nessa linha. Voltado nessa linha. E, claro, como sendo um representante pré-sindical, que a APG é uma entidade pré-sindical, eu tenho todo o interesse de participar, né? E temos vários colegas que podem fazer essa contribuição. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço, e estou à disposição de vocês. Se vocês puderem ir lá amanhã lá no bloco, melhor ainda. Porque inclusive você deu pra gente uma aula de... Não, uma luz, cara, que... A gente aprende aqui todo dia, que a gente vem com o geólogo, com o pessoal da agronomia, depois o pessoal da florestal, e depois veio... Aí a gente vai aprendendo, de repente a gente vai sair multi-engenharia, né? Não, mas eu acho interessante porque... aquele aluno que está assistindo a gente, aquele profissional começa a entender mais sobre o nosso município, sobre o nosso estado. E isso, cada um que vem aqui traz um conteúdo muito grande. E o seu conteúdo foi brilhante e está aqui. Já vamos tentar marcar para falar de gestão de risco, né? O que é... Porque nós trabalhamos e assim, ensinamos para proteger a sociedade. E a gente não pode deixar escapar isso. Eu acho que o papo de engenharia ele é muito além disso. A gente precisa voltar naquela que você comentou agora, naquele passado que a gente deixou se perder. Os técnicos precisam se posicionar mais. A política está aí, a gente não consegue fugir dela, mas tem que ser uma política benéfica, não perversa. Aquela que abandona a sociedade. E nós estamos aí para poder ensinar quem está vindo aí, os alunos que lá da UERJ, esses precisam de espaço. E nós aqui estamos abertos, né, para poder evoluir e trazer esse tema que também me preocupa muito.
eu sou engenheiro mecânico, mas eu lido muito com gestão de risco. Eu tenho 5 filhos, 3 netos e 2 filhas. A preocupação é isso. A preocupação é essa. É passar essa informação. Bom, Amaral, muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela Cláudio Amaral. Cláudio Amaral. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Acho que como a nossa responsabilidade perante a sociedade é muito grande. Eu, particularmente, tive um incentivo do Estado, com E maiúsculo, né? Estado, a coisa pública. Sou filho de servidores públicos. Fui servidor público, continuo sendo servidor público. Então, isso me dá uma alegria muito grande. Sou muito grato pelo apoio que eu tive e as oportunidades. E mais uma aqui no programa de vocês. Opa, muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, Cláudio. Um abraço. Obrigado, mestre. Vem cá.